Ouça e participe. Programa Francisco Rossi e você. Dia 4 de junho, ao meio-dia, estreia aqui na Rádio Nova Difusora, programa Antônio Júlio Baltazar. O experiente jornalista recebe convidados especiais para debater os principais temas do dia, além de sempre contar uma história diferente sobre suas experiências como jornalista esportivo ao redor do mundo. Não perca! É a partir do dia 4 de junho, do meio-dia às 2h, aqui na Rádio Nova Difusora. Quem doa sangue, doa esperança. Recebe sorrisos, alegria e confiança. Quem já doou sabe o bem que faz. O coração se alegra pra doar mais. Doe sangue regularmente. Não importa o tipo que você pertence. Seja A, B ou AB. Tem sempre alguém esperando você. Uma doação pode beneficiar até 4 vidas. Por isso é importante que todo doador continue com este ato de bondade sempre. Procure um hemocentro e seja um doador regular. Doe sangue regularmente e ajude a quem precisa. Ministério da Saúde, Governo Federal. Olá pessoal, eu Ed Dana, cover do Elvis Presley, estou aqui para convidá-los a um show maravilhoso, um show social que vai acontecer no dia 21 de julho, sábado, às 19 horas, no Teatro Glória Giglio. O show Elvis Forever. Convide seus amigos, familiares, espero todos lá. O show é social em prol do Lar Bussocaba. Você troca um pacote de fraldas geriátricas pelo ingresso. Show social Elvis Forever. O show que vai trazer Elvis Presley ajudando a terceira idade de Osasco. Realização ICV, Instituto Cultural e Vida. Apoio Rádio Nova Difusora. Agora você pode ouvir a Rádio Nova Difusora pelo aplicativo. Baixe agora no seu smartphone. Aplicativo Nova Difusora. Você pode ouvir em qualquer lugar. Aplicativo disponível em todas as plataformas. iOS, no seu iPhone e também no seu celular Android. Você vai ouvir a melhor programação. Nova Difusora, cada dia mais perto de você. CYK 723, Nova Difusora, 1540, São Paulo, Brasil. Voltando agora 10h37. Hoje estamos apresentando aqui o nosso programa com a participação do professor Neemias Melo, advogado especialista em danos morais. Ele é professor universitário. Agora, o professor, ultimamente a gente tem ouvido falar muito nessa questão de danos morais. Qual a situação em que a pessoa pode pleitear na justiça algo com relação a danos morais, professor? Existem inúmeras situações, não é? Porque a nossa Constituição, por exemplo, protege algo de um valor inestimável, que é a chamada dignidade da pessoa humana. Sim. Então, se você for na Constituição, que é, digamos, a Bíblia do direito, né? A luz que ilumina todo o caminho do direito, no artigo 1º está dito lá que a República Federativa do Brasil se lastreia em 5 pilares. Um deles é a dignidade da pessoa humana. E o que é a dignidade da pessoa humana, Léo? É tudo aquilo que cerca você como pessoa, como ser. Não é? E eu costumo dizer que todos nós somos iguais em dignidade. Eu, você, aquele que mora embaixo da ponte, ou o presidente da República, ou o prefeito aqui da cidade, todos somos iguais em dignidade. Ninguém é mais do que o outro, enquanto pessoa humana. E a lei protege todos nós de maneira igual. Por isso que o artigo 5º da Constituição fala que todos nós somos iguais perante a lei, né? Sem nenhuma discriminação de qualquer ordem, de cor, sexo, né? Enfim, gêneros. De sorte que qualquer atitude que possa ser caracterizada como algo que fira a sua dignidade pode ser encaixado como um ilícito e, portanto, passível de indenização por dano moral. Muitas vezes as pessoas ouvem falar de dano moral apenas como uma espécie de indenização.
Eu não entendo que seja uma indenização. Na verdade, quando a lei permite que alguém ingresse em juízo para pleitear uma indenização por dano moral, a função que se busca é duas, primordialmente. Uma que é punir o ofensor, para que ele sinta no bolso o peso da sua afronta, né? Então, quer dizer, aqui não estamos tratando de ilícito penal, mas de ilícito civil. Então, a pena é uma pena pecuniária, fixa uma indenização para punir o ofensor. E essa indenização vai servir para a vítima como uma compensação, porque não há como indenizar a lesão moral. Imagine você, Léo, que levou uma vida inteira construindo uma carreira, uma vida, amanhã alguém ataca contra você uma inverdade e joga seu nome na lama. Não há dinheiro nenhum que vai fazer você voltar ao status anterior. Ou pense numa situação muito mais grave, uma mãe ou um pai que perde um filho por conta de um atendimento médico leviano, feito sem os cuidados, sem a dedicação. Há algum dinheiro no mundo que devolva aquela vida que foi ceifada? Não há. Para essa família, aquela lacuna vai acompanhá-los por toda uma vida. Então, a função maior da questão indenizatória com relação ao dano moral é exatamente punir aquele que transgrediu as regras para que ele não volte a reincidir. E eu entendo até que essa condenação tem que ser de um valor significativo para também servir como um exemplo, de tal sorte que as pessoas saibam que aquele tipo de atitude pode ser punida pecuniariamente de forma muito pesada e, portanto, desestimule outras pessoas de procederem daquela forma. Não é? Agora a gente está vivendo um processo eleitoral, você tem ouvido falar muito do fake news. Não é? Imagine um candidato que não tem uma vida limpa, honesta, decente. Se alguém postar algo depreciativo contra ele, vai ofender sua moral, vai ofender sua dignidade. E nesse caso, veja só o prejuízo que pode causar. A pessoa pode até não ser eleita por conta de um fake news e não vai haver dinheiro no mundo que reponha aquela possibilidade que ele tinha de um sucesso numa vida, por exemplo, numa carreira política. Pois é, o senhor falou dessa questão da fake news e isso também, por exemplo, quem compartilha, digamos, de uma notícia falsa, professor, ele pode ser responsabilizado também? Pode, e pode até no âmbito penal também. Porque hoje a gente percebe que as pessoas, por exemplo, quem atua na imprensa, o bom jornalista, ele tem todo um cuidado antes de divulgar uma notícia, checar a fonte, né? Checar, ver a veracidade daquela informação. Agora, hoje em dia, praticamente todo mundo é um jornalista, né? Ele vê ou ouve falar de algo, ele já vai lá e publica na sua rede social e aquilo já espalha. Pois é, e você vê que isso hoje no Facebook, no Instagram e mesmo no WhatsApp, você recebe coisas, você fala, não é possível, e de pessoas esclarecidas, você fala, como é que essa pessoa entrou nessa e mandou esse tipo de informação? Você deve lembrar, como jornalista bem informado que a questão de 2 meses atrás, morreu aquela vereadora no Rio, a Mariette. Olha, teve uma desembargadora do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro que repicou uma notícia de que ela, Mariette, teria envolvimento com o tráfico. Mas que irresponsabilidade, olha só, uma desembargadora, ou seja, não é uma pessoa desinformada, não é uma pessoa com pouco acesso à informação, não, desembargadora, ou seja, no ápice da carreira da magistratura. Ela passou como juiz há 20, 30 anos até chegar ao ápice da carreira e repica para suas amigas, adicionando comentários a uma informação que ela recebeu falsa. Depois ela diz, não, eu pensei que era verdade, passei por mim. Que é isso? Ela está sendo processada tanto administrativamente quanto criminalmente. Pode perder o cargo. Olha só. Pode perder o cargo, porque o tribunal abriu um procedimento administrativo, porque não se admite que uma pessoa com esse nível de responsabilidade cometa uma irresponsabilidade dessa. Então é preciso que as pessoas tenham muito cuidado. É óbvio que muitas vezes a gente vê que as pessoas até retransmitem, Léo, nem de má fé. É meio que automático, né? Pega e repassa para os outros. Muitas pessoas fazem isso de boa fé. Mas o que a gente pede é que as pessoas tenham um pouco mais de cuidado, porque muitas vezes é uma inverdade que você está propagando e muitas vezes você está fomentando, às vezes, alimentando uma falsa notícia que pode estar prejudicando alguém. Precisa ter muita cautela com isso. Numa situação que nem nós estamos vivendo agora, professor, essa paralisação dos caminhoneiros, que começou na segunda-feira, parece que causou assim virou um caos. Com certeza. No Brasil. Com certeza. Todas as cidades estão hoje enfrentando problemas, principalmente na questão do abastecimento, e não só de combustível, né? Sim, a parte alimentar já começa a ser prejudicada. Numa situação dessa, cabe alguma ação de danos morais?
Ou não? Não, num caso desse, até poderia, digamos, contra as entidades representativas, né? Porque aí tem federações, tem sindicatos. Se houver, aí seria o dano moral coletivo, né? Não seria individual. Sim, então, porque todo mundo está no mesmo barco. Né? Então, vamos supor, se for identificado que essas entidades agiram de uma maneira tal que possa ser considerada, sei lá, um ilícito, caberia uma indenização por dano moral coletivo, não seria individual. Mas veja, nesse caso a gente tem que ponderar o seguinte: a reivindicação é justa. Não se pode admitir que hoje tem uma carga tributária tão pesada nos combustíveis que torne a atividade deles praticamente inviável, né? De longa data não há reajuste no preço dos transportes, enquanto a gasolina e o diesel vem aumentando diariamente. Então, de um lado, há uma reivindicação justa. O problema é que, de outro lado, nós não podemos pagar, nós como cidadãos, pagar pelos erros que não são nossos, né? Porque quem está sofrendo é a população. Essa é a típica greve que, de um lado, é justa para os caminhoneiros, mas, de outro lado, é injusta para todos nós. Onde é que eu vou achar gasolina para colocar no meu carro? Hoje as vans escolares, na maioria dos municípios, estão sem gasolina para transportar crianças. Eu recebi hoje um comunicado da universidade: olha, se o pessoal não aparecer para fazer prova, não é para aplicar nenhuma espécie de punição, abra uma nova data. Ou seja, eu vou ter que readequar minha própria vida para atender, o que é justo, que esses alunos que não vão poder comparecer por qualquer problema de transporte, seja transporte coletivo ou privado, não seja prejudicado. Então, de repente, está atingindo toda a população, uns mais, outros menos, em todos os sentidos. Não é só a fila que está no posto para abastecer. É a falta da batata, da cebola, entende? Do leite, da carne nos supermercados, e está virando um caos, nacionalmente falando. Está parecendo uma situação incontornável. E sentimos, de outro lado, um governo que não é capaz de dar resposta eficiente, né? Porque é o que parece, como você mesmo mencionou, fez uma reunião ontem, anunciou-se de maneira pomposa uma solução, e ao que parece, aqueles que estavam lá se arvorando representantes da categoria não representam absolutamente ninguém, porque não houve, a paralisação continua e parece que está até mais grave hoje, não é? É verdade. Então a gente vive também no Brasil uma falta de legitimidade não só do poder público, mas também nas instituições privadas. Às vezes quem é o presidente do sindicato está ali por circunstâncias outras que não é efetivamente representar a categoria, né? O que é lamentável. Agora são 10h46. Domingos José já preparou aí a música da Conceição para a gente tocar no programa? Newton César, minhas alunas, o professor apaixonado. Para me despedir de você. Não, professor! A minha profissão vou ter que abandonar, porque meu coração não pode suportar. Ai, ai, contei ao diretor o que me aconteceu. Diz ele, bravo professor, até que enfim o amor o convenceu. Desta maneira eu não posso lecionar a uma aluna que eu estou a namorar. Seu diretor não quer estar no meu lugar, nem a história do Brasil eu sei contar. Esta garota não me deixa respirar, 9 vezes 9 já não sei multiplicar. As minhas pernas começaram a tremular. Eu vou parar, eu vou parar, eu vou parar de lecionar. Eu vou parar, eu vou parar, eu vou parar de lecionar. A minha profissão vou ter que abandonar, porque meu coração não pode suportar. Ai, ai, contei ao diretor o que me aconteceu. Diz ele, bravo professor, até que enfim o amor o convenceu. Desta maneira eu não posso lecionar a uma aluna que eu estou a namorar. Seu diretor não quer estar no meu lugar, nem a história do Brasil eu sei contar. Esta garota não me deixa respirar, 9 vezes 9 já não sei multiplicar. As minhas pernas começaram a tremular. Eu vou parar, eu vou parar, eu vou parar de lecionar. Eu vou parar,
Eu vou parar de lecionar. Eu vou parar de lecionar. Minhas alunas, hoje eu vim aqui para me despedir de vocês. 10h49. Newton César, música da Conceição, do Butantã, que está lá ouvindo e vibrou com a música que nós tocamos aqui no nosso programa. Hoje, um bate-papo com o professor Neemias Melo. E aqui agora há pouco nós falávamos sobre danos morais. O professor, ele também... tem muita gente ainda confuso com essa reforma trabalhista, né, professor? Sim. O senhor falou que é, inclusive, tema de uma das suas palestras, esclarecendo sobre os vários pontos. Se os juízes, se os advogados estão com muita dúvida, imagine o cidadão. Uhum. Agora, aquela questão, professor, que está nessa reforma trabalhista, que o cidadão entrasse com uma ação contra a empresa e ele perdesse a ação, ele tinha que arcar com os direitos do advogado. E como é que ficou isso aí? Me parece que já há uma mudança nesse sentido, ou ainda não? Ainda não, mas está no Supremo Tribunal Federal a discussão sobre a constitucionalidade dessa medida, né? Porque você vê o seguinte, no âmbito civil, se você ingressa com ação, você tem que pagar custas e, ao final, se você perder, você deve pagar honorários advocatícios para a parte contrária. Isso sempre foi no civil assim. Mas na Justiça do Trabalho, não. Na Justiça do Trabalho nem existia custas e muito menos você corria o risco de ser condenado, ao final, a pagar uma indenização. Olha só a maldade que se criou. Se você está desempregado e entra com ação contra a empresa, você vai ter que pagar custas, a não ser que você ganhasse menos que R$ 2.700. Cara, como é que eu estou desempregado e ainda vou ter que desembolsar para pagar, para ter direito de acesso à justiça? E mais grave ainda, se lá no final da ação eu perder a ação, ainda vou ser condenado adicionalmente. Então eu entro para reivindicar um direito, ainda que esse direito não seja reconhecido, no final eu vou ser condenado a pagar um montante fixado pelo juiz a título de honorários advocatícios para a parte contrária, e pior ainda, vou pagar todas as despesas que o processo gerou para a empresa. E imagine outra situação extremamente drástica. Se eu ingressar com ação na justiça trabalhista e precisar fazer uma perícia, eu vou ter que pagar a perícia. Você consegue imaginar isso? Ou seja, inviabilizar o acesso à justiça. Porque imagine um cidadão que ganha um salário mínimo e trabalhava num serviço, digamos, de alta periculosidade, e ganhasse normalmente sem esse acréscimo. Vamos supor que ele ingresse na justiça pleiteando esse plus, essa parte que seria aquela compensação por estar trabalhando num serviço periculoso. O juiz não tem como aferir se você está falando a verdade. Vai fixar que um perito vai lá averiguar se aquela atividade era realmente periculosa. Só que esse perito tem que ser remunerado para isso. Nenhuma perícia custa menos que R$3.500, R$4.000, R$5.000, R$6.000. Depende da complexidade, depende do grau de especialização do profissional. Como é que eu, cidadão que ganhava um salário mínimo, estou desempregado e vou pagar essa perícia? Não vou pagar. E eu não pagando, sabe o que vai acontecer? O processo vai morrer por falta de ação do próprio autor. Ou seja, do jeito que a reforma foi feita, ela tem, claro, alguns pontos positivos, obviamente. Mas o que nos interessa aqui é verificar que o lado mais fraco nessa relação entre empresa e trabalhador é o trabalhador. Não é? A justiça brasileira sempre foi, a justiça do trabalho, sempre foi uma justiça mais favorável ao trabalhador, mas tem razão de ser. O trabalhador é a parte mais fraca. Aliás, é a parte mais fraca e é uma relação complicada. Eu costumo dizer que eu, como empregado, além da hierarquia, eu tenho uma outra dependência, Léo. Qual é a dependência? A dependência econômica. Eu dependo do maldito emprego para sobreviver, Léo. Você quer uma dependência maior do que essa, cara? Não é nem o problema de ter o chefe, não é nem o problema de ter as regras que eu tenho que obedecer. Eu tenho uma dependência econômica. Eu dependo daquilo para a televisão que eu preciso trocar, para a geladeira que tem que funcionar, para pagar a luz, para pagar o aluguel. Cara, olha a dependência. O que você não faz para manter o emprego? Então,
quando você vai depois na justiça reivindicar seus direitos, não é? Você vai ter que pagar para isso. Pagar previamente e, eventualmente, pagar no curso do processo e pagar no final do processo. Inviabilizar o acesso à justiça. É essa a questão que está sendo discutida no Supremo, porque do jeito que a reforma foi feita, seria quase como negar o acesso à justiça. Então, essa é uma das críticas que a gente tem feito e que esperamos que o Supremo seja sensível e declare a inconstitucionalidade desse ponto, pelo menos. Tem outros que estão sendo questionados, tá bom? Tem mais outros. Sim. Professor, quero agradecer sua participação aqui no programa. Muito obrigado. Um abraço também para Daniele, né? Daniele, assessora que está acompanhando aqui o professor Neemias. E quem quiser, tiver alguma dúvida, quiser encontrar, de repente mandar um e-mail, encontrar o senhor nas redes sociais, qual é o caminho, professor? Olha, pode ser pelo Facebook, prof, né? A abreviação de professor, prof.Neemias Melo, Neemias é Nehemies, ou então pode mandar e-mail para você encaminha, a gente responde. Se alguém tiver alguma curiosidade, algum interesse em esclarecer alguma coisa, nós teremos o maior prazer em responder. Pode mandar para você o e-mail, você reencaminha e a gente responde com a maior tranquilidade. Tá aí, participou do programa o professor Neemias Melo, advogado, especialista em danos morais, professor universitário em cursos de graduação e pós-graduação de Direito, palestrante também, e a gente agradece a sua participação aqui no nosso show. E eu aproveito para me despedir, desejo um excelente fim de semana para todos os nossos ouvintes, com um abraço também aqui para o Círio de Moura, nosso amigo lá do Campo Limpo, Zona Sul de São Paulo, que está sintonizado também no programa. Valeu, Domingo José, na técnica, trabalhando aqui comigo na Central Técnica. Obrigado, um abraço, bom dia! Fala e nós namora, fala e nós namora, fala e nós namora. Deixa eu falar, meu bem. O povo vai falando e eu vou te chamando. Aí cê vai pra lá.